Gente, é o seguinte. Para começar, eu queria falar o seguinte. Muitas pessoas me mandaram dúvidas do Moodle, dúvidas do livro e tal. Lembrem-se que as dúvidas do Moodle, eu só vou tirar as dúvidas dos questionários de estudo e, se você tiver dúvida do questionário de avaliação, essa dúvida eu vou tirar depois que o questionário é fechado, tá? Porque eu preciso que vocês façam os exercícios sozinhos. É um questionário de avaliação, tá bom? Então, a gente vai começar aqui. Essa dúvida aqui que foi enviada para mim, ela é de um questionário de avaliação. Então, eu não vou resolver toda, mas eu vou dar um direcionamento, tá? É o seguinte, aqui está falando, o vetor A tem magnitude 6 e está apontando para x positivo. E o vetor B tem magnitude 6,9 e aponta para z negativo. Para a gente começar a fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é desenhar os eixos, né? Então, o meu x positivo está na direção y, o meu y positivo está na direção j, e o meu z positivo está na direção K. Então, I está apontando para cá, J está apontando para cima e K está apontando para fora da página, certo? Com o meu sistema de coordenadas, eu posso agora escrever os vetores A e B em função dos vetores unitários I, J e K. Então, o vetor A, ele está apontando para x positivo, então ele é o do tipo 6 na direção I. O vetor B está apontando para z negativo, então ele tem magnitude menos 6,9 na direção negativa de K, certo? E o vetor C é essa loucura aqui que ele deu, né? É um 2A menos B mais A VEC B. E aí ele pede o módulo desse vetor aqui, ó, né? Que é A vetorial B vetorial C. Então, para a gente fazer isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o vetor C. O vetor C, ele vai ser a soma de 2A, então ele vai ser 12 na direção I, menos B, né? Se é menos B, ele vai ficar mais 6,9 na direção K, e eu tenho que fazer esse produto vetorial aqui de A com B. O produto vetorial de A com B tá fácil, né? Porque eu só tenho duas componentes em cada vetor. Então, o produto vetorial de A com B vai ser 6i VEC menos 6,9K, né? 6 vezes 6,9 dá 41,4. E qual que é a direção desse vetor, né? Observem aqui, ó, se eu fizer I VEC menos K, eu tô assim e vou para dentro da página. Eu coloco os meus dedos na direção de I e aponto para dentro da minha página, que é a direção menos K. E aí eu vejo que A VEC B, então, vai apontar para a direção para cima, que é mais J. Então, é 41,4 J, né? Então, o meu vetor C, ele vai ser igual a 12I, que é 2 vezes A, mais 6,9K, que é o meu menos B aqui, ó, mais A VEC B. A VEC B é 41,4 J. Certo? Agora, tendo o vetor C, para eu fazer essa conta aqui, ó, então, primeiro eu vou fazer B vetorial C. Para eu fazer B vetorial C, uma das maneiras, né, que eu acho razoáveis é fazer aquele esquema gráfico lá de tipo determinante de matriz, né? Então, opa! Vocês vão ter que ter paciência comigo, viu, gente? B VEC C vai ser aquela coisa gráfica que eu fiz, né? I, J, K. Aí agora você coloca aqui as componentes do vetor B,
que é só menos 6,9K, né? Então, é menos 6,9K, que é zero, aqui é zero. E o vetor C, eu tenho 12I, 41,4JI, mais 6,9. Então, fazendo aquele esquema, né, a gente encontra B VEC C. Se você fizer essa conta, eu não vou fazer aqui, você vai achar alguma coisa do tipo isso aqui, ó, 283,59 e menos 82,8J, tá? Eu erro conta, viu, gente? Eu erro muita conta. Então, se eu errar a conta e vocês notarem, vocês têm que me falar, tá? Então, B VEC C é isso aqui. E agora, para eu achar A VEC... Ô, professora, posso dar uma olhadinha no enunciado rapidinho? Dar uma olhadinha no enunciado aqui, só pra mim. Obrigado, viu? Só para me tirar uma foto da matéria. Então, eu tenho que A VEC B, VEC C, né? Vai ser A, vai ser o vetor A, vetorial, esse vetor aqui que a gente acabou de encontrar. Observe que essa conta é fácil. Por quê? Porque A está na direção I, né? E esse vetor aqui, B VEC C, ele tem um componente em I e um componente em J. O produto vetorial de dois vetores paralelos é zero. Então, quando eu for fazer o produto vetorial de I VEC, esse I aqui vai dar zero. Então, eu só preciso me preocupar com I VEC, esse J aqui. Certo? Então, fazendo essa conta, 6 vezes 82,8 dá um negócio do tipo 496,8. E qual que é a direção desse vetor? Né? É I VEC menos J. I VEC menos J vai ser menos K. Então, o vetor é esse aqui. Menos 496,8K. Só que ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o módulo desse vetor. Então, você vai colocar aqui simplesmente 496,8. Seria o módulo desse vetor. De novo, eu posso ter errado contas. Tá bom? Então, gente, na hora de fazer produto vetorial, como é que eu faço para não errar? Fazer passo a passo, um de cada vez. Tá bom? E lembrando que quando você for fazer isso, você tem que fazer primeiro as operações, igual matemática mesmo, como se fossem números normais. Então, o produto vetorial, né, ele tem a cara de multiplicação, então eu faço ela primeiro. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa conta aqui, primeiro eu faço o produto vetorial e depois eu faço essas somas aqui, tá bom? Alguma dúvida em relação a como fazer esse tipo de exercício? Professora, eu só fico um Professora, pouco... fiquei com dúvida no último. Pode falar, pode falar. Pode falar. É que eu só fiquei com uma dúvida na parte do sentido, que tem aquela técnica da mão direita que você falou. Entendi. É o seguinte, olha só. Eu sou péssima para explicar isso, mas na internet é fácil de encontrar também. O que você faz? Por exemplo, deixa eu fazer um desenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui para ver se ajuda. Vamos supor que eu tenha um vetor A aqui, tá? E um vetor B, um vetor B aqui, tá? Quando eu faço A VEC B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar eu faço assim, tá? Eu pego os meus dedos, coloco na direção de A e giro até B. Quando eu giro até B, para onde que vai estar apontando meu polegar? Para cima. Então, ó, quando eu giro de A para B, o meu polegar, tá aqui a minha mãozinha, ó, meu polegar tá para cima. Então, A VEC B
vai ser um vetor C que está apontando para cima. E, obviamente, é perpendicular a A e B. Então, por exemplo, se isso aqui for I e isso aqui for J, né? O C vai estar na direção K. Nesse caso aqui, por exemplo, em que a gente multiplicou o vetor A, VEC, B, VEC, C, né? Eu peguei alguma coisa na direção I, né? E multipliquei por fiz o produto vetorial de alguma coisa na direção menos J, não é isso? O que é I, VEC menos J? Né? I tá aqui, o J tá aqui, né? E o K tá aqui, por exemplo, né? Então, I, VEC menos J, para onde que tá o menos J? O menos J tá aqui, ó, para dentro da página. Então, eu pego o I, não, do jeito que eu coloquei, eu fiz errado. Isso aqui é menos J. Deixa eu apagar isso aqui. Eu não usei o padrão. Desse jeito que eu fiz aqui, isso aqui é I, isso aqui é J. Não, deixa eu fazer o contrário. Eu não quero mudar a cabeça de vocês. Eu quero que vocês usem o padrão. Deixa eu explicar melhor do que eu estou falando. Eu escolho o IJK do jeito que eu quiser. Eu tenho 3 eixos e eu posso chamá-los do que eu quiser. Eu posso chamar de abacaxi, de melão e de maçã. E eu faço os produtos vetoriais, certo? Mas eu quero que a gente sempre faça os eixos de tal forma que I, VEC, J dê sempre K. Por isso que eu troquei agora. Mas, de novo, isso é arbitrário, tá? Sistema de coordenadas é sempre arbitrário, você que escolhe. Só que você, tendo escolhido, você tem que ser coerente com a sua escolha. Então, I, VEC, J. Observe aqui. Agora vai ficar fácil. Se eu fizer I, VEC, J, então a minha mão, ela tá apontando para I e ela vai girar até J. I, VEC, J, quando eu faço isso, o meu polegar tá para cima, na direção K. Agora, se eu fizer I, VEC menos J, certo? O meu I tá aqui e os meus dedos, eles vão para a direção menos J. E aí o meu polegar vai estar para baixo, certo? Então, I, VEC menos J vai estar na direção menos K. Tá claro? Fica ruim ao vivo? Entendi. A ideia é essa, tá? Olha só, eu acho que se você puser no Google, tipo, regra da mão direita, vídeos do YouTube, alguma coisa assim, talvez alguém fez isso de uma maneira mais didática. Mas a ideia é essa, tá bom? Entendi. Obrigada, professora. E a Ana, tem alguma dúvida ainda, Ana? Ana Luísa? Professora, era na última multiplicação, mas eu tinha errado conta aqui. Eu achei meu erro. Obrigada. Tá. Ô, professora, do livro do Zemans que fala essas contas aí também, não fala? A fórmula. Tudo que eu tô falando tem no livro texto, Luiz Felipe. Consegui o livro do Zemans que eu tava olhando, tava dando uma olhadinha nele, tem essas contas aí todas aí. Isso, tem sim. Vamos para o próximo exercício, gente? Então, beleza. Próximo exercício que me enviaram é esse aqui, que é do Moodle. E ele fala o seguinte: um velocista pode acelerar até a sua velocidade de 4 metros por segundo e ele mantém essa velocidade durante o trajeto restante em uma competição de 100 metros, terminando a corrida num tempo total de 9,1 segundos. E aí ele pede a aceleração média nos 4 segundos iniciais, a aceleração média durante os últimos 5,1 segundos e a aceleração média durante toda a corrida. O que eu preciso saber para fazer um exercício como esse? Para eu fazer um exercício como esse, eu tenho que lembrar dessas equações aqui de cinemática, que são equações para aceleração constante. Então, quando a aceleração é constante, você integra a aceleração, você tem a velocidade. Se você integra a velocidade, você tem a posição, certo? E essa equação aqui, ó, é uma equação que é uma combinação dessas duas aqui.
só que você tira o tempo, né? Então, tendo essas equações de cinemática que vocês já conhecem, dá para resolver isso aqui. Só que não é simples assim, né? Ele fala que o ΔX total, né, é 100 metros, né? Ele fala que você tem uma aceleração inicial nos primeiros 4 segundos, só que para eu resolver, eu preciso fazer um esquema na minha cabeça. Então, para resolver qualquer problema de física, a primeira coisa que eu vou fazer é um esquema. É um desenho, é um gráfico, alguma coisa assim. E no meu esquema, eu vou ter aqui o tempo, certo? E aqui eu vou ter a posição x, né? De t igual a 0 a t igual a 4 segundos, eu tenho o tempo t1, e de 4 segundos até 9,1 segundos, que é o tempo total aqui, ó, né? Eu tenho o tempo t2. E até 4 segundos, eu tenho um deslocamento ΔX1, e daqui para cá eu tenho um deslocamento ΔX2. Por que eu separei isso em duas partes? Porque no tempo T1 até 4 segundos, ele parte do repouso e acelera até a sua velocidade máxima. Então, eu tenho um movimento uniformemente acelerado. De 4 segundos, né, até 9,1 segundos, eu tenho um movimento uniforme, com velocidade constante, e essa velocidade aqui é a velocidade máxima do velocista, certo? E aí, agora, como é que eu resolvo isso? Eu vou pegar as equações de cinemática que eu conheço e vou aplicar em cada um desses intervalos aqui. Então, para ΔX1, eu tenho eu tenho a equação de posição, lembrando que ΔX1 vai ser igual a um x menos x0, né? Onde x0 é igual a 0, eu estou dizendo que a posição inicial é igual a 0, né? Então, esse ΔX1 aqui, ó, ele vai ser o quê? V0t mais AT2 sobre 2. Só que V0, que é a velocidade inicial, é igual a 0. Então, ΔX1 só é igual a T1, 2 sobre 2. E esse A aqui é a aceleração no intervalo 1, certo? E o que é o ΔX2? É a distância que ele percorre com velocidade constante, que é a velocidade máxima. Então, isso aqui é igual a V máximo vezes o tempo T2. E o que é V máximo? Né? V máximo vai ser a aceleração inicial vezes o tempo T1, né? Eu estou partindo daqui para aqui. Essa equação aqui, ó, é essa equação de velocidade para o primeiro intervalo de tempo T1. Beleza. Agora, combinando... Oi. Bom dia. Vamos trocar intérprete, por favor? Tá. Obrigado. Só um minuto aqui, galera. De spin e pin. Top. Então, vamos lá. E agora eu combino. Agora eu vou combinar essas 3 equações aqui, né? Como que eu vou combinar essas 3 equações? Eu sei que o ΔX total é igual a 100 metros. Então, eu tenho que ΔX1, que é A1, T1 ao quadrado sobre 2, mais ΔX2, né, que é V máximo, T2, é igual a 100 metros. E isso aqui vai ser igual a T1 ao quadrado sobre 2, mais... O que é V máximo? A1, T1, né? Então, vai ser A1, isso aqui também é 1, T1 vezes T2, e isso aqui é igual a 100 metros. Aqui, observem que agora eu tenho uma equação para encontrar a aceleração A1, que é a aceleração de 0 a 4 segundos, e o restante dos tempos eu tenho, né? T1 é igual a 4 segundos e
T2 é igual a 5,1 segundo. Então, essa aceleração A aqui vai ser igual a 100 metros, dividido por T1 ao quadrado sobre 2, mais T1, T2, certo? E aí, fazendo essas contas, lembrando que você precisa carregar sempre as unidades na hora de fazer as contas, você acha essa aceleração igual a mais ou menos 3,52 metros por segundo ao quadrado. Beleza, gente? Então, a primeira pergunta, qual a aceleração média do velocista durante os 4 segundos iniciais? Durante os 4 segundos iniciais, a aceleração é 3,52 metros por segundo ao quadrado. Claro, pessoal? Então, observem que para eu resolver esse problema, para eu conseguir resolver esse problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é esse esquema aqui, ó. É esse esquema, tá? Na letra B, ele pergunta: qual a sua aceleração durante os últimos 5,1 segundos? Peraí, nos últimos 5,1 segundos, eu tenho uma velocidade constante, né? Daqui para cá, ele anda com uma velocidade máxima. Então, a aceleração média durante esse tempo é igual a zero, porque a velocidade ela não muda em módulo, certo? E qual que é a aceleração média durante a corrida toda? O que é a aceleração média durante a corrida toda? Como é que eu defino a aceleração média e como é que eu defino velocidade média, né? A velocidade média, ela é o deslocamento total pelo tempo total. E a aceleração média é a variação total da velocidade no tempo total. Então, observem que quando você usa os conceitos de velocidade média e aceleração média, você não tem nenhuma informação a respeito dos detalhes do movimento. Você tem uma variação total no tempo total. Então, aqui, por exemplo, nos primeiros 4 segundos, o velocista acelerou, depois ele andou com velocidade constante. Mas isso não entra na conta da velocidade média nem da aceleração média. Então, aqui, ó, na aceleração média, qual que é a velocidade final do velocista? A velocidade final é igual à velocidade máxima. E o tempo total é 9,1 segundo e o T0 é igual a zero. Então, isso aqui fica, a velocidade final é a velocidade máxima, certo? Menos a velocidade inicial, que é zero, dividido pelo tempo total, né? Que é igual a 9,1 segundos. Qual que é a velocidade máxima? A velocidade máxima é aquela que ele alcança nos primeiros 4 segundos. Então, vai ser a aceleração dos primeiros 4 segundos vezes 4 segundos. Né? Então, vai ser 3,52 metros por segundo ao quadrado, dividido por 4 segundos. Então, segundo corta com segundo, eu vou ter alguma coisa em metros por segundo. Então, a velocidade máxima. E isso aqui eu tenho que dividir também por 9,1 segundos, né, gente? 9,1 segundos. Gente, eu vou ter que treinar isso aqui. 9,1 segundos. Então, a aceleração média vai ser... Só um minutinho, deixa eu só terminar aqui. Isso aqui vai dar 1,2055 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Beleza. Eu queria tirar uma dúvida a respeito. Aí você vai dividir 3,2 dividido por 4 e depois esse resultado dividido por 9? Por 9,1. Isso. Uhum. É o que está escrito aqui. Porque isso aqui, ó, é a velocidade máxima. Uhum. Tá bom? Tá ótimo. Professora, não é produto, não? Hã? Não seria o produto? Ah, é o produto. Tá certo. É o produto. É o produto. Sim, você tem razão. Então, tá vendo como eu erro tudo?
Isso aqui, ó, tá difícil. 3,52 metros por segundo ao quadrado, vezes 4 segundos. Isso aqui é a velocidade máxima, dividida por 9,1 segundos. Pronto. É isso. Obrigada. O meu novo equipamento aqui para poder aparecer as figurinhas também não me ajuda, mas eu vou acostumar. Tá bom? E aí a aceleração média é 1,55 metros por segundo ao quadrado. Então, observe que eu defino uma aceleração média com a variação total da velocidade e o tempo total, independentemente dos detalhes ao longo do movimento. Que é a mesma coisa que você faz, por exemplo, você vai daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, né? E demora 2 horas para fazer, por exemplo, 120 quilômetros. Certo? Então, ó, se você demora 2 horas para fazer 120 quilômetros, quer dizer que a sua velocidade média, né, vai ser igual a 60 quilômetros por hora. E nesse tempo, você pode ter parado para tomar um café, você pode ter parado para poder abastecer, né? Eventualmente, a sua velocidade instantânea, ela variou, né? Mas a velocidade média, você pega o tempo total e a variação total do deslocamento. Ok? Alguma dúvida em relação a esse exercício? Professora, agora a dúvida ficou bem clara. A dúvida que eu tenho é o seguinte: a senhora vai postar esses exercícios tudo no Moodle? Não, esses rascunhos aqui eu posso deixar lá, tá? Essas coisas aqui eu posso deixar lá, eu vou tentar. Vou descobrir como é que faz, tá? Aí eu tô tirando foto pra quê? Não precisa. Não precisa. Beleza. O próximo exercício, que eu já não sei mais nem qual é, deixa eu ver aqui. É esse aqui. Ah, gente, um detalhe. Na aula passada, a gente calculou um alfa lá, e no vídeo eu falei que a unidade era joule por metro, tá? Mas dei uma olhada, eu errei, aí eu editei lá, na verdade, esse alfa, ele tinha unidade de joule vezes metro, tá? Dei uma olhada nisso lá. Eu já mudei lá no Moodle, o link que eu já deixei com o vídeo certo. E com as anotações corretas também. Tá bom? Então tá, nesse exercício aqui é o seguinte: um foguete é lançado diretamente para cima a partir do repouso, com uma aceleração resultante de 20 metros por segundo ao quadrado. Após 4 segundos, o motor é desligado, mas o foguete continua a subir. Qual é a altura máxima a ser atingida pelo foguete? Como é que eu começo a resolver isso? De novo, eu vou fazer um esquema. O meu esquema, que eu não vou conseguir fazer aqui de jeito nenhum com esse diabo desse trem, Jesus Cristo. Vai ser difícil, gente. Vocês vão ter que ter paciência comigo. Né? O meu primeiro esquema é o meu sistema de coordenadas. Esse movimento é unidimensional, é para cima. O foguete vai subir e, eventualmente, ele vai descer. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o meu sistema de coordenadas com a minha origem. Y0 igual a 0, quer dizer, a altura inicial igual a 0. Beleza? Depois ele fala que nos primeiros 4 segundos, né, eu tenho uma aceleração constante de 20 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui, ele me deu o módulo da aceleração. E aí, para poder começar a pensar melhor, eu posso definir um vetor unitário J de baixo para cima e dizer que essa aceleração, ela está na direção positiva de J. Então, observe que agora eu tenho a informação completa da aceleração, que é uma grandeza vetorial. Eu tenho módulo, direção e sentido desse A, certo? E depois ele fala que depois de 4 segundos, o motor
é desligado, mas o foguete continua a subir. Então, o que está acontecendo? Ele jogou o foguete, aí lá em cima, né? Eventualmente, o motor é desligado, só que é o seguinte, o foguete, ele possui uma aceleração não, ele possui uma velocidade positiva para cima. Então, ele continua a subir. Só que ele sobe e vai subindo cada vez mais devagar. Por quê? Porque agora a única força que atua sobre o foguete é a força gravitacional. Então, ele tinha um V0 e esse V0 vai diminuir em módulo e, eventualmente, esse foguete vai parar e vai descer. Então, agora eu já tenho na minha cabeça exatamente o que vai acontecer fisicamente com o foguete. Fica mais fácil também. E aí a pergunta é, qual a altura máxima a ser atingida pelo foguete? Então, de novo aqui, né, eu tenho dois regimes, né, de deslocamento. Eu tenho dois regimes de deslocamento. O primeiro, na primeira parte, eu tenho um movimento acelerado, então eu tenho um ΔY, que é igual, né, a um V0YT mais um AT2 sobre 2. O V0Y é igual a zero, porque a velocidade inicial é igual a zero, né? E daqui para cá, ó, aqui, esse é o instante, 4 segundos, em que o motor do foguete desliga, só que ele ainda tem uma velocidade e ele sobe até uma altura máxima. E esse aqui é o meu ΔY2, que tem um outro regime, que é de desaceleração. Eu tenho uma velocidade inicial e o foguete vai cada vez mais perdendo velocidade até parar e, eventualmente, começar a descer, né? Então, aqui eu também tenho alguma coisa do tipo A2, T2, 2 sobre 2. Beleza? Então, para eu resolver isso, né, eu preciso resolver primeiro esse ΔY1 aqui, depois eu resolvo esse ΔY2 aqui. Então, como é que eu resolvo esse ΔY1 aqui? Simplesmente, esse cara vai ser igual a aceleração no intervalo de tempo 1, que é de 0 a 4 segundos, que é 20 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado, né, que é 4 segundos ao quadrado, dividido por 2. Observem que na hora que eu faço a conta, as unidades também vão ao quadrado, tá? Porque o que tinha aqui dentro desse parênteses? Tinha o tempo t, e o tempo t é 4 segundos, tá? E aí, fazendo essa conta, você acha um ΔY1 de 160 metros, né? E agora eu vou achar o ΔY2. Só que para eu achar o ΔY2, eu tenho um problema. Eu não tenho tempo daqui até aqui. Eu não tenho esse tempo, né? Então, eu vou ter que usar aquela outra equação, que é a combinação da velocidade com a posição, que é V2 igual a V02 mais 2A ΔY, e esse ΔY é o ΔY2, certo? Então, ó, desse instante A até esse instante B aqui, ó, eu tô saindo, ou na verdade, é isso. Então, essa aqui é a velocidade em B, que é igual a zero, porque na altura máxima, o foguete vai parar, certo? E esse V0 aqui é a velocidade em A, certo? Então, eu tenho aqui que esse ΔY2, arrumando essa equação aqui, eu tenho que esse ΔY2, ele é menos VA2 sobre 2A2. Agora, quem é VA2? É a velocidade que ele atingiu depois de acelerar 4 segundos, né? Então, VA2, VA vai ser igual à aceleração A1 vezes o tempo T1, que é 20 metros por segundo ao quadrado vezes 4 segundos. Isso aqui dá 80 metros por segundo. Certo? E quem que é esse A2? Esse A2 é a aceleração que atua no foguete a partir de 4 segundos.
peraí, a partir de 4 segundos, o foguete está desligado, então a única força que atua no foguete é a força gravitacional. Então, esse A2 aqui, né, na verdade, é igual a um menos G, que é igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Certo? Professor, Oi. eu não entendi por que esse menos VA2 ficou negativo. Aqui, Uhum, esse menos aqui, sim. por causa que eu peguei esse VA2 e passei para o lado de cá, ó, dessa igualdade. Quando ele passa para o lado de cá dessa igualdade, ele fica negativo. Então, eu tenho menos VA2 é igual a 2A2 delta Y2. Entendeu? Tá bom, obrigada, professor. Exatamente. E aí, quando você faz essa conta, né, terminando, aí você vê que esse delta Y2 aqui, ele vai ser igual a, então, menos 80 ao quadrado, que é um bocado, é 6.400 metros ao quadrado por segundo ao quadrado, dividido por 2 vezes A2. Quem que é A2? Menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Observe que esse deslocamento ele vai ser positivo, né? Isso aqui vai dar mais ou menos 326, sei lá, 0,5 metros. Então, eu achei o delta Y2. Então, a altura máxima vai ser o delta Y1 mais o delta Y2, que vai ser 326,5 metros mais 160 metros, que vai dar mais ou menos uns 487 metros. Então, observem que aqui, de novo, são contas simples. E o que faz a gente resolver o exercício é ter um esquema organizado do que está acontecendo no problema. O meu esquema não está organizado porque eu ainda não sei escrever com esse negócio aqui, mas eu vou aprender. Tá bom? Professora, acho que a Ana Cléia fez uma pergunta, se pode usar 10 metros por segundo. A pergunta é por que eu não usei 10 metros por segundo ao quadrado? É isso? Obrigada por falar, gente. Eu não estou no mesma... Pode usar 9,8 metros por segundo ao quadrado ou 10 metros por segundo. Olha só. No Moodle, quando é para usar 9,8 metros por segundo ao quadrado, está escrito. Quando é para usar 10, está escrito também. E na prova vai estar escrito também, para cada questão, se é para usar um ou outro. Por simplificação, muitas pessoas usam 10 metros por segundo ao quadrado. Só que o valor correto mais próximo, para a maioria dos lugares da superfície terrestre, é a aceleração gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui em Juiz de Fora, a aceleração gravitacional, por exemplo, é próxima de 9,78, eu acho, metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, em resumo, vai estar escrito... Certo, obrigado. Isso, em resumo, no Moodle vai estar escrito se é para usar 9,8 metros por segundo ao quadrado ou 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, obrigado. Professora, vamos aproveitar para trocar os intérpretes? Sim. Você quer que fique batendo palma aqui? Não, agora eu acho que agora já foi. Então, Quando você começou a falar, teve uma hora que você falou que você levantou a mão, falou assim, aquela mão levantou, ele vai resolver meu problema. Foi a Ana Cléia que levantou a mão e ela levantou de novo. Peraí. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. O próximo exercício, que eu já não sei mais nem qual é, esse foi, se foi, tá. Essa aqui é muito interessante.
Uma bola é projetada para baixo, de baixo para cima, no instante t igual a 0 segundos. Então, de novo, a primeira coisa que eu quero fazer é um esquema, né? Então, esse aqui é o meu eixo positivo, de baixo para cima, né? O meu eixo Y, e esse é o meu vetor unitário J, chapéu. Então, a bola é projetada de baixo para cima no instante t igual a 0 segundos, a partir de um ponto no telhado que está a 80 metros acima do solo. Então, quer dizer que a posição inicial é a altura igual a 80 metros. E eu posso dizer que y é igual a 0 no solo. Então, se y é igual a 0 no solo, a posição inicial é igual a 80 metros. Observem que essa escolha, novamente, é uma escolha arbitrária. Eu posso falar que y é igual a 0 no topo do prédio, certo? Só que a partir daí, todas as minhas contas têm que ser coerentes com isso. Eu gosto de escolher y igual a 0 no solo, tá? A bola sobe a seguir e cai e atinge o solo. E a velocidade inicial, né? A velocidade inicial da bola é igual a 56,7 metros por segundo. Então, o que essa bola está fazendo? Eu jogo, ela sai aqui do topo do prédio, ela sobe e depois desce. A velocidade inicial, V0, dela é essa aqui, e a posição inicial, Y0, é 80 metros. E a pergunta é, no instante t igual a 2,9 segundos, qual que é a aceleração da bola? Como é que eu faço isso? Eu preciso fazer conta para fazer isso aí? Essa é uma pergunta muito interessante. Olha só. A partir do momento que eu jogo a bola para cima, ela sobe e cai, a única força que atua na bola ao longo de todo esse movimento, seja para cima quanto para baixo, a única força que atua é a força gravitacional. É claro que aqui eu estou tratando um movimento de queda livre. Isso não é verdade quando a gente sabe que existe uma força de atrito com o ar. Mas quando eu trato de queda livre, eu desconsidero essa força de atrito e, então, a única força que eu vou considerar é a força gravitacional. Então, depois que a bola sai da minha mão e ela está subindo com uma velocidade positiva para cima e uma aceleração negativa para baixo, que é a aceleração gravitacional. Quando ela está lá no topo, na altura máxima, e está momentaneamente parada, a aceleração dela é a aceleração gravitacional, certo? E quando ela começa a cair e chega até o solo, ao longo dessa descida, a aceleração também é a aceleração gravitacional. Né? Então, aqui, ó, ele fala o seguinte, todas as grandezas são positivas de baixo para cima. Então, meu eixo positivo é esse aqui. Então, qual é a aceleração em 2,9 segundos e em qualquer instante ao longo desse movimento? É 10 metros por segundo ao quadrado. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente não faz conta. Ao longo de todo o movimento, a aceleração ela está apontando para baixo e possui um módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta disso aqui é a letra C. Então, gente, muitas vezes a gente erra, por exemplo, no movimento, né? No movimento de queda livre, vai ser difícil isso aqui, viu? No movimento de queda livre, né? Por exemplo, em que uma bola sai do solo, sobe e depois desce, né? Ao longo da subida, a aceleração é igual a menos g. Nesse instante de tempo aqui, né, em que v é igual a 0, a aceleração também é menos g. E na descida, ao longo da descida, a aceleração também é menos g. O resumo da ópera é esse aí. Alguma pergunta em relação a esse exercício? Professor, Oi. eu não entendi porque quando a bola está descendo,
A aceleração é menos g também, porque ela não fica positiva. Porque a aceleração você define a partir do sistema de coordenadas que você escolhe, certo? Olha só. Para onde que está apontando a força gravitacional nesse ponto C aqui? Para o centro da Terra. E no nosso esquema aqui de Terra plana, né? No nosso esquema aqui de Terra plana, essa aceleração ela está apontando para onde? Para baixo, certo? Nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de B, a aceleração também está apontando para baixo. E nesse ponto aqui que eu vou chamar de a aceleração também está apontando para baixo. E por que que aqui ela é negativa? Porque se ela está apontando para baixo e o meu sistema de coordenadas ele é positivo de baixo para cima, aqui é negativo também. Então, o que vai me dizer que a aceleração é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado é a minha escolha arbitrária do sistema de coordenadas. Eu escolhi positivo de baixo para cima. Então, se a aceleração é para baixo, ela é negativa em relação ao meu sistema de coordenadas. Entendeu? Nesse caso, o exercício que falou, né? Que era para usar esse esquema. O exercício falou, você tem razão. Está escrito aqui, ó. As grandezas são positivas no sentido de baixo para cima. Agora, por exemplo, né? Se ele tivesse falado, considere o eixo positivo de cima para baixo. Então, vamos considerar esse eixo positivo aqui, ó, de cima para baixo. Esse é o meu Y, certo? Então, aqui, a aceleração, ela teria que ser mais, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, não confundam as coisas. Uma coisa é a física. A aceleração aponta para o centro da Terra, para baixo, certo? A outra coisa é o sistema de coordenadas. Com o meu sistema de coordenadas, a aceleração é positiva ou negativa? Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Beleza. Ô, professora, a pergunta que eu quero fazer. Quando a Terra aponta para baixo, ela é negativa, não é? É o que eu acabei de falar. Depende do seu sistema de coordenadas. Se você escolhe positivo para cima, a gravidade é negativa. Se você escolhe positivo para baixo, a gravidade é positiva. Entendeu? Entendi. Isso é arbitrário e não muda a física do problema. Né? Só que você tem que ser sempre coerente com o sistema de coordenadas. Por isso que eu digo, todo exercício, todo o problema de física que você for resolver, a primeira coisa que você tem que fazer é um esquema, é um sistema de coordenadas. É um sistema de coordenadas. Tá bom? Alguma dúvida em relação a esse exercício? Ou a gente pode ir para o próximo? Então, vamos para o próximo. Próximo é esse aqui. Vocês conseguem ler o que está escrito aí? Ou tá difícil? Tá bem pequenininho. Se tiver como dar um zoom. Então, eu vou dar um zoom, mas depois eu vou desdar, tá? Vou dar e desdar um zoom. Obrigada, professora. Aqui, ó. Uma professora de física sai de sua casa, não sou eu, porque nós estamos em pandemia. Uma professora de física sai de casa e se dirige a pé para o campus. Depois de 5 minutos, ela começa a chover e ela retorna para casa. Sua distância da casa em função do tempo é indicada pelo gráfico e em quais dos pontos indicados você tem essas velocidades que ele está pedindo aí. Então, olha só, para eu resolver esse problema, agora eu vou diminuir aqui, eu vou passar aperto um pouquinho, mas vocês vão ter paciência comigo. Para eu resolver esse tipo de problema, o que eu tenho que saber? Eu tenho que lembrar, né, que a velocidade média é igual a um ΔX sobre um ΔT, né? E lembrando das minhas aulas de cálculo, se eu pego o limite, né, quando o ΔT tende a 0
né, de ΔX sobre ΔT, eu tenho que isso aqui é o quê? É a derivada de x no tempo. Então, a velocidade é a derivada da posição no tempo. E a derivada, ela vai estar associada com a inclinação, com a inclinação do meu gráfico. Eu não sei porque ele fez isso, vocês vão fingir que não é comigo. Ai, meu Deus. Tá difícil. Mas vai dar certo. Ah, tá. Já sei o que é. Vou desativar o negócio aqui. Ih, peraí. Deu pau. Peraí, gente. Jesus Cristo. Pronto. Então, a velocidade, ela está associada com a inclinação. Então, por exemplo, observando aqui, ó, isso aqui é a posição em função do tempo. O que eu posso dizer da derivada da posição no tempo aqui, né? Observem aqui, ó, que desse ponto A até esse ponto 2 aqui, ó, desse ponto 0 até esse ponto 2, eu tenho mais ou menos uma reta. Se eu tenho uma reta, eu tenho, então, que a inclinação é constante. Então, a velocidade, né, até o ponto 1, até o ponto 2, ela é constante. E a inclinação, ó, ela é positiva daqui para cá, né? Então, do ponto 0 até o ponto 2, a velocidade, né, ela é maior que 0 e constante. Então, para eu fazer essa análise da velocidade, eu só preciso lembrar das minhas aulas de cálculo. É a mesma coisa. Por quê? Por causa da definição da velocidade instantânea. Certo? No ponto 2, o que está acontecendo? Do ponto 2 até o ponto 4. Do ponto 2 até o ponto 4, observe que a velocidade, a inclinação dessa curva muda. Então, a velocidade muda. Certo? Nesse ponto 4 aqui, ó, a inclinação é 0. Então, no ponto 4, eu tenho que a velocidade é igual a 0, porque a inclinação é nula. No ponto 5, eu tenho que a inclinação, ó, ela é negativa. Então, essa velocidade aqui é menor que 0. Entenderam o que tem que fazer? Então, na letra A, ele pergunta, onde que a velocidade é 0? A velocidade é 0 no ponto 4. Aonde que ela é constante e positiva? Ela é constante e positiva, a velocidade é constante e positiva quando a posição estiver variando linearmente e aumentando, né? Então, por exemplo, no ponto 1, a velocidade é constante e positiva. Onde ela é constante e negativa? Aqui no ponto 5. Eu tenho uma reta aqui e no ponto 5 é um lugar onde essa velocidade é constante e negativa. Aonde que ela é crescente em módulo? Onde que a velocidade é crescente em módulo? Por exemplo, do ponto 2 até o ponto 3, eu não sei se dá para ver direito. Deixa eu ver se ela é crescente em módulo. Do ponto 2 até o... Deixa eu apagar isso aqui. Não muito. Ela seria crescente em módulo, por exemplo, no ponto 2. Por que ela é crescente em módulo no ponto 2? Porque essa curva, ela faz mais ou menos assim, ó, né? Então, a inclinação aqui, ela tá aumentando nesse intervalo aqui, certo? Por exemplo, de 1 até 3 segundos. Então, como a inclinação está aumentando, ela é crescente em módulo. E aqui, daqui para cá, né, a gente pode fazer a mesma análise com a aceleração, né? O que é a derivada segunda da posição no tempo? É a aceleração. E a aceleração, ela tem a ver com o quê? Com a concavidade. Quando a concavidade é positiva, observe aqui, ó,
que do ponto 1 até esse ponto aqui em verde, eu tenho uma concavidade positiva. Então, a aceleração é positiva. Se a aceleração é positiva e a velocidade é positiva, quer dizer que a velocidade aumenta em módulo. Então, nesse ponto 2 é um lugar onde a velocidade aumenta em módulo. E aonde que ela é decrescente em módulo? Observe aqui, ó, que nessa região aqui, ó, desse ponto azul até esse ponto 4 aqui, ó, eu tenho uma concavidade negativa. Então, a aceleração, ela é menor que zero para uma velocidade maior que zero. Por que que a velocidade é maior que zero ao longo dessa curva? Por que que a velocidade é maior que zero ao longo dessa curva que eu marquei de azul aqui? Porque aqui, ó, a velocidade, que é a inclinação, ela é sempre positiva, só que ela vai diminuindo até chegar em zero no ponto 4. Então, nesse pedacinho aqui do gráfico, a velocidade é maior que zero e a aceleração é menor que zero. Então, o módulo da velocidade diminui. E a concavidade é negativa. Por isso que a aceleração é menor que zero. Tá claro, gente? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Vai levar a mãe para vacinar. Isso aí. O outro exercício que o pessoal me mandou tem a ver com essa mesma análise de gráfico que a gente acabou de fazer, viu, gente? A gente vai fazer aqui agora. É um exercício do Moodle que fala o seguinte: esse gráfico aqui, ele mostra a posição em função do tempo, né? E ele quer saber o seguinte: marque a alternativa, dentre essas aqui, que melhor representa o esboço da velocidade desse objeto em função do tempo. Então, olha só, esse é o gráfico da posição em função do tempo. Indira. Oi. Vamos aproveitar para trocar? Por favor. Vamos. Sim. Vamos trocar. Beleza. Então, esse é o gráfico da posição em função do tempo. E qual que seria o esboço, né, da velocidade em função do tempo? Para a gente fazer isso, a gente tem que olhar como que é a derivada ao longo dessa curva aqui. Então, observem que no ponto t igual a zero, eu tenho uma curva que é mais ou menos flat, né? Flat, assim, a inclinação é zero. Se a inclinação é zero, quer dizer que a velocidade em t igual a zero, ela é zero, né? E aí observe que essa inclinação ao longo de zero até mais ou menos 7 segundos, essa inclinação ela aumenta, só que ela aumenta negativamente. Então ela sai do zero e a inclinação é negativa e vai aumentando em módulo. Então a velocidade, né? A velocidade ela é menor que zero, certo? A velocidade ela é menor que zero e vai aumentando em módulo. Se ela aumenta em módulo, quer dizer que a aceleração está na mesma direção e sentido da velocidade. A aceleração é menor que zero. E faz sentido, porque, né, de zero até mais ou menos 7 segundos, a concavidade da curva é para baixo. Então, a aceleração é negativa. Então, aqui, ó, né, até 7 segundos, a velocidade aumenta em módulo, só que ela é negativa. Então, e aí observa que de 8 até mais ou menos 9 segundos, eu tenho uma reta. Então, se eu tenho uma reta, eu tenho uma velocidade constante. Eu tenho uma velocidade constante e a velocidade é menor que zero. Por que que a velocidade é menor que zero? Porque a inclinação é negativa, tá? E aí, de 9 até mais ou menos 12 segundos,
eu tenho uma inclinação que vai diminuindo até chegar em zero aqui, em 10 segundos, e depois a inclinação ela vai aumentando de novo. E observe que aqui, ó, eu tenho uma concavidade positiva. Então, nesse pedacinho aqui de amarelo, o que eu tenho, né? Eu tenho uma velocidade que é, primeiro, menor que zero, ela fica igual a zero, depois ela é maior que zero. E a aceleração, ela é positiva. Por que a aceleração é positiva? Porque a concavidade é para cima. E do ponto 12 segundos até mais ou menos aqui 14 segundos, eu tenho uma reta com inclinação positiva, né? Então, a velocidade é maior que zero e constante. Então, dentre esses gráficos aqui, qual que é a melhor opção? Primeiro, a velocidade, ela é igual a... em t igual a zero, ela é igual a zero. Então, ela começa aqui. Depois, ela é menor que zero e aumenta negativamente. Então, ela faz isso aqui. É a letra E, né, professora, no caso? Não, é a letra D. É a letra D. Aí, depois, o que acontece? Né? De 7 a 8 segundos. A velocidade ela é constante. E depois, olha o que acontece. Ela é menor que zero, só que ela diminui em módulo até chegar em zero, certo? E depois ela continua aumentando em módulo até um certo valor e depois ela é positiva e constante. Então, a melhor resposta é a letra D. Então, deixa eu fazer de cor aqui, ó. Isso aqui essa aqui é a primeira parte, até 8 segundos. De 8 a 9 segundos, eu tenho uma velocidade constante. De 8 a 12 segundos, eu tenho uma velocidade que diminui em módulo até chegar em zero, depois ela aumenta em módulo até um certo valor, e de 12 até 14 segundos, eu tenho uma velocidade que é constante. Né? Então, observe aqui, ó, esse eixo aqui, a velocidade é positiva para cá, e daqui para cá ela é negativa. Então, é isso que a gente tem que fazer, esse é o tipo de análise que a gente tem que fazer. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Isso é cálculo 1, gente. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui, eu tô... Então, beleza. Tá tranquilo, professora. Então, gente, é o seguinte, no livro ele tem essa discussão de análise gráfica, é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, e é o que vocês já aprenderam em cálculo 1, tá bom? Tá bom, professora. No livro, ele fala isso tudo aí, no livro. Fala. Aqui, ó, no livro, ele discute dessa forma aqui, ó, essa figura é a figura do livro, e aqui, ó, ele explica o que é o esquema do movimento, né? Então, por exemplo, você tem um gráfico aqui da posição em função do tempo. Aqui nesse ponto A, a aceleração, a velocidade é maior que zero, porque a inclinação é positiva, tá vendo? Então, por exemplo, em t igual a zero, aqui, ó, é o esquema do movimento. Em t igual a zero, TB, TC, TD e TE, certo? Então, em t igual a zero, a velocidade, ela é maior que zero. E a posição, olha só, essa posição aqui é uma posição menor que zero. Então, eu tenho um x menor que zero, né? No tempo TB, observe aqui, ó, que a inclinação, ela é positiva. E só que essa inclinação aqui em B, ela é maior do que em A. Então, aqui, ó, ele colocou também aqui uma velocidade VB maior que zero, só que ele usou uma setinha aqui, ó, maior do que a setinha que ele usou em T0. Em C, a inclinação é zero, certo?
Em C, a inclinação é zero. Então, a velocidade em C é zero, que é isso que ele botou aqui. E a posição aqui, ó, é esse XC aqui, que é maior que zero, né? Em D, a inclinação é negativa, certo? Então, eu tenho uma velocidade aqui, ó, que é menor que zero. É VD, certo? E em E aqui, a inclinação também é negativa. Só que o módulo dessa velocidade é menor do que o módulo da velocidade em D, porque a inclinação é menor. Então, observem que, agora em relação à aceleração, o que eu posso dizer a respeito da aceleração? De A até B, eu tenho uma concavidade positiva. Então, a aceleração é maior que zero. Porque a aceleração, né, é a derivada segunda da posição no tempo, e isso tem a ver com a concavidade. De B até mais ou menos aqui assim, ó, nesse ponto aqui, eu tenho uma aceleração menor que zero. Por quê? Porque a concavidade é para baixo, certo? E aqui, desse ponto até o restante do movimento, eu tenho de novo uma aceleração maior que zero, porque a concavidade é para cima. Tá claro? Então, quando você junta a informação da velocidade com a aceleração, você pode dizer, então, por exemplo, nesse ponto D aqui, ó, nesse ponto D aqui, por exemplo, né, eu tenho uma aceleração menor que zero e uma velocidade menor que zero. Por que a velocidade é menor que zero? Porque a inclinação é negativa. Então, se a aceleração e a velocidade são menores que zero, elas estão na mesma direção e sentido. Então, aqui, ó, eu tenho a velocidade aumenta em módulo. Certo? Agora, por exemplo, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de U, certo? Nesse ponto que eu chamei de U, eu tenho uma velocidade maior que zero. Por que a velocidade é maior que zero? Porque a inclinação é positiva. E a aceleração é menor que zero, porque a concavidade é para baixo. A concavidade dessa linha verde que eu fiz aí, certo? Então, a velocidade e a aceleração estão em sentidos opostos. Então, obviamente, a velocidade diminui em módulo. Entenderam, gente? E minha letra é horrível. Tá claro, pessoal, como é que faz esse tipo de análise? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente discutir aqui. Não, isso aqui não. A gente já discutiu isso aqui. Acho que a gente já discutiu tudo, né? Que o pessoal mandou. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Não. Ah, não, tá faltando sim. Tá faltando. É uma coisa que tava aqui, eu botei essa coisa horrorosa aqui. É o exercício... É o exercício 35. É o exercício 35. Espera aí que eu vou botar ele aqui de novo. Me dá um tempinho aqui. É esse exercício aqui, ó. Tá faltando. Só que eu não sei se eu vou. Vai dar certo. É esse exercício aqui. A gente discutiu esse? Ainda não, professora. Então é esse que tá faltando. Eu tava achando que eu tava ficando maluca, mas não. Então é o seguinte. Eu tenho dois carros que se movem no eixo OX, né? Então, se você pensar assim para esquematizar, eles estão numa linha reta, né? Eu tenho o carro A e o carro B, e eles estão se movendo numa estrada.
O gráfico da figura 3.29 mostra as posições de A e B em função do tempo. Então, eu tenho a posição em função do tempo do carro A e do carro B. Aí a pergunta ele quer que a gente analise a posição e a velocidade dos carros em t igual a 0, em t igual a 1 segundo e em t igual a 3 segundos. Né? E aí, na letra A, ele pergunta: faça um diagrama do movimento para esses 3 tempos. Né? Então, como é que eu faço o diagrama de movimento, por exemplo, para 0? Então, isso aqui é t igual a 0. Então, o diagrama de movimento. Isso aqui é o XA, né? Esse aqui é o XB. E o que está acontecendo com o carro A em t igual a 0? Observe que a curva do carro A em t igual a 0 possui inclinação igual a 0. Então, ele está na posição XA igual a 0 com uma velocidade VA igual a 0. Certo? E o carro B? O carro B também... Não, mentira. XA não é igual a 0. Falei bobagem. Tá? O XA é maior que 0. XA é maior que 0. Se é algum número entre 0 e 5 metros, tá vendo? Esse aqui é o meu XA. Né? Então, o meu carro A, ele tá aqui, ó. Numa certa posição maior que 0. O B não. O B, ele tá em x igual a 0, certo? Só que, para o carro B, a inclinação é maior que 0. Então, eu tenho uma velocidade VB maior que 0. Né? Agora, para t igual a 1 segundo, o que eu tenho para t igual a 1 segundo? Né? Isso aqui é XA. Isso aqui é XB. Né? Isso aqui é x igual a 0. Eu tenho que, em 1 segundo, eu tenho que a velocidade do carro A é maior que 0. Eu tenho uma inclinação positiva aqui, né? Então, eu tenho aqui um XA maior que 0 e um VA maior que 0. E eu posso dizer mais, né? Observem que para o carro A, eu tenho uma concavidade da curva positiva. Então, a velocidade de A é maior que 0. Se VA é maior que 0 e a aceleração A é maior que 0, a velocidade e a aceleração estão na mesma direção e sentido, então a velocidade está aumentando em módulo, o que faz sentido, porque a inclinação da curva do carro A está aumentando em módulo. Né? E no caso de B, eu tenho uma posição XB, né, maior que 0 e uma velocidade VB maior que 0 também. Só que para B, observe que eu tenho uma reta. Essa velocidade VB é maior que 0 e constante. Então, a aceleração de B é igual a 0. Claro? E para o ponto 3 segundos, para 3 segundos, o que eu tenho? Né? O que eu tenho? Isso aqui é XA, isso aqui é XB. Eu tenho que A e B, observem que A e B estão mais ou menos no mesmo lugar, né? Então, eu posso dizer que XA é igual a XB, né? E a velocidade de A é maior que 0, porque a inclinação continua positiva, né? E para B também a velocidade é maior que 0. VB é maior que 0 também. Só que a velocidade de A é maior que a velocidade de B. Por que o módulo da velocidade de A é maior do que o módulo da velocidade de B? Porque a inclinação de A em 3 segundos é maior. Né? Na letra B, ele pergunta: para que tempos A e B possuem a mesma posição? Aonde que A e B possuem a mesma posição? Aonde essas retas se cruzam. Né? Deixa eu apagar aqui para a gente ver melhor. Aonde que essas retas se cruzam? Em 1 segundo
e em 3 segundos. Em 1 segundo e 3 segundos, os carros A e B estão na mesma posição. E o que está acontecendo? Como que é esse movimento? O carro B, ele estava atrás do carro A, certo? Esse aqui é o carro A, esse aqui é o carro B. Então, o carro A, ele estava na frente e B estava aqui. Só que A começou a andar devagar e B com velocidade constante. Vai ter uma hora que o carro B vai ultrapassar o carro A, só que o carro A está acelerando. Então, ele vai ganhar velocidade em módulo e vai ultrapassar B de novo. Né? Então, no ponto 1, o carro B ultrapassa o carro A, e no ponto 3 segundos, o carro A ultrapassa o carro B. É isso que está acontecendo. Então, na letra C, isso. Aí aqui acabou que eu já respondi a letra E. Para que tempos, caso exista algum, o carro B ultrapassa o carro A. O carro B vai ultrapassar o carro A em 1 segundo, que é onde B fica na frente de A. É em 1 segundo aqui, tá? Na letra C, ele pede para fazer um gráfico da velocidade em função do tempo para A e B. Tá fácil, né? Como a gente já discutiu aqui, né, fazendo essa análise aqui, eu tenho aqui o tempo, isso aqui é a velocidade, o carro A eu vou fazer de azul. Então, observe que o carro A, ele sai com uma velocidade V igual a 0, e essa velocidade, ela só aumenta em módulo, porque a inclinação dessa curva só está aumentando. A velocidade do carro A é essa aqui, ó. Não é isso? E o carro B, ele possui uma velocidade constante. Por quê? Porque essa inclinação é constante, né? Então, o carro B, ele possui sempre a mesma velocidade. Então, o VB tem uma cara mais ou menos assim. E que ponto que é esse aqui? Né? Esse ponto aqui em verde. É o ponto em que a velocidade de A é igual à velocidade de B. E aonde que isso acontece? Isso acontece aonde a inclinação das duas retas é a mesma. Ou das duas curvas, desculpa. A inclinação das duas curvas é a mesma. E que ponto que é esse aqui? Ele é mais ou menos 2 segundos. Por que 2 segundos? Né? Porque aqui, ó, que a curva de A tem a mesma inclinação de B. Mais ou menos aqui em 2 segundos. Tá claro, pessoal? Ficou embolado, mas deu, né? Alguém tem alguma pergunta em relação a esse exercício? Vamos aproveitar para trocar, Indira? Vamos. Ufit. Deu aí? Alguém ia falar alguma coisa? Ô, professora, teria como você voltar na primeira questão? Para poder explicar de novo? Tem como você voltar? Tem. Essa aqui. Essa aqui? É isso mesmo, professora. Ah, você chegou atrasada, né, Ana? Isso, professora, eu atrasei. E aí, você poderia explicar de novo? Posso, mas eu vou explicar aqui em cima do que eu já desenhei, tá? É o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, para resolver esse problema, é escrever os vetores dados A e B e C em função de um sistema de coordenadas, que é esse sistema de coordenadas aqui, ó. Então, eu coloco I, J e K, são os vetores unitários, certo? E aí, fazendo isso, eu sei que A, então, se ele está apontando para X positivo, A é igual a 6I, B é igual a menos
6,9K. Por que menos 6,9K? Porque ele está falando que B tem magnitude 6,9 e aponta para Z negativo. Então, é menos K. E C é igual a isso aqui, certo? O segundo passo que a gente tem que seguir é o seguinte, ele deu C. Então, primeiro eu tenho que calcular C para continuar. Então, C vai ser igual a 2A, então vai ser 12 I menos B. Se é menos B, vai ser mais 6,9K mais A VEC B. Agora eu tenho que calcular A VEC B. Para calcular A VEC B, eu faço um produto vetorial careta. É 6I, que é A, VEC menos 6,9K. Então, 6 vezes 6,9, 41,4. E I VEC menos K, I VEC menos K, vai dar mais J. A gente usa a regra da mão direita. Eu pego o I, né? Eu vou para menos K, ele vai dar mais J, né? Então, A VEC B vai ser 41,4J. Então, o vetor C, ele está escrito aqui, ó. Eu estou fazendo trem errado aqui. O vetor C está escrito aqui. E o que ele quer que a gente calcule é A VEC B VEC C. Então, primeiro eu faço o produto vetorial de B VEC C. Então, B está aqui e C está aqui, né? Eu faço aquele produto vetorial daquela forma que eu mostrei. Eu acho que B VEC C é 283,59 na direção I, menos 82,8 na direção J. E depois, agora, eu só tenho que fazer A VEC B VEC C. E fazendo isso, fica fácil, por quê? Porque A, né? A está na direção I, né? E B VEC C tem um componente em I e um componente em J. Só que quando eu estou fazendo um produto vetorial, eu só preciso considerar o componente em J de B VEC C, porque o outro vai dar 0, né? Então, eu pego 82,8. Eu pego 82,8J, né? E o 6I aqui. Então, 6 vezes 82,8 dá 496,8. E a direção, ela é menos K. Por que a direção é menos K? Porque é I VEC menos J. I VEC menos J vai dar menos K. E ele pede o módulo, tem que lembrar disso. Esse aqui é o vetor que ele pediu. Esse resultado aqui é o vetor que ele pediu. Só que ele pediu só o módulo do vetor, né? E o módulo do vetor, então, é o tamanho dele. Como ele só tem componente em K, o módulo é 496,8, que é o que a gente tem que botar lá, tá? Agora, Ana, esse exercício aqui... Então, eu não preciso colocar o negativo. Não, porque ele está pedindo um módulo. O que é o módulo? O módulo é o tamanho. O sinal, ele indica o sentido, certo? Quando eu peço módulo, eu só preciso daquele número positivo, é a magnitude, é o tamanho do vetor, tá? Só que olha só, Ana, esse exercício, ele ainda está aberto. Lembra que eu não vou resolver exercícios de questionário de avaliação que está aberto. Esse eu fiz porque é de vetor e a gente erra muito, tá? É porque é muita conta, mas lembrem-se, eu só vou resolver exercício de avaliação do Moodle depois que o questionário fechar de avaliação, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Obrigada, professora. Tá em qual pasta no Moodle? Eu procurei e eu não achei, não. O quê? As perguntas, tudo que você está falando aí, eu não consegui encontrar, não. Tá numa pasta no Moodle que você falou? Algo assim? Você está falando as anotações que eu fiz da aula passada?
Não, as atividades mesmo. E também as anotações. Tá, então vou mostrar para vocês aqui aonde que eu estou colocando as coisas no Moodle. Vamos ver se eu consigo mostrar o que você está perguntando. Uma janela. Não, não é isso que eu quero. Só um minuto, por favor. Guia. Compartilhar. Tá todo mundo vendo o meu Moodle aí? Sim. Beleza. Tô, professora. Aqui, eu entrei no Moodle de Física 1. Olha só, como é que funciona? Qual que é a cara do Moodle? Né? Para cada capítulo, eu tenho um conjunto de atividades. Você vai clicando nesses botões. Então, por exemplo, no capítulo 1, eu tenho aqui o questionário de avaliação do capítulo 1 e o questionário de estudo do capítulo 1. Então, as atividades, elas estão aqui, né? Isso é o de estudo, que não vale nota, e esse é o de avaliação, que vale nota. E aonde que eu estou colocando as anotações das aulas síncronas? Aonde que eu estou colocando aqui, no Fórum Geral para Dúvidas. Se você clicar no Fórum Geral para Dúvidas, você vai aqui, para você isso não vai aparecer, né? Você só vai ver o fórum da turma B, que é a nossa turma, vai aparecer o que eu estou colocando aqui, Então, por exemplo, se você clicar aqui, eu tenho a aula de apresentação de Física 1, eu tenho o link da aula de apresentação, tá? Professora, eu não estou tendo acesso à turma no Moodle. Eu consegui entrar aqui pelo Classroom. Eu vi que a senhora pediu lá no Classroom para a gente enviar e-mail. E você enviou? Não, então, eu vi hoje. Eu fui admitido no final da semana passada e eu perdi as aulas da semana passada. Tá, você vai fazer o seguinte, você vai me mandar e-mail com a sua matrícula, disciplina e turma, tá? Ok. E aí eu vou tentar resolver para você, tá joia? Ok, obrigado, professora. Beleza. Continuando, então aqui, por exemplo, isso aqui é a aula 2, a da última aula. Aqui eu tenho o link do vídeo da aula passada e aqui eu tenho o link das anotações da aula passada. É isso que você quer achar, Ana? Sim, é isso mesmo, professora. Entendi. É porque eu procurei, mas eu não estava achando o link, não estava achando nada. Eu coloco os links dos vídeos e da aula. Desculpa eu ter saído. No fórum. Desculpa. Pode falar. Desculpa eu ter saído aqui, porque a conexão da minha internet aqui caiu do computador. Aí eu tô acessando pelo celular aqui. Ô, Luiz, não se preocupa com isso. Não precisa ficar me falando que entrou, que saiu, porque eu não consigo, às vezes, nem ver quem entrou e quem saiu. Não se preocupa, tá? Tá, você me desculpa aí, viu? Desculpa aí, gente. Alguém tem alguma outra dúvida? Não, professora, está tudo entendido, tá? Obrigada.